Atos é o 3, verso 1. A palavra do Senhor diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas a todos que entravam. Verso 3. Quando ele viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé. Começou a andar, entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. Ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Não feche a sua Bíblia, mas pode tornar os vossos assentos. Olhe para cá. Extraordinário que buscamos nessa noite, irmão. E enquanto orávamos ao Senhor, o Senhor conversava comigo a respeito desse texto, e Ele marcou a minha alma com essa mensagem, irmãos. Se pudéssemos, Pedro, dar um título para essa mensagem, ela seria: o dia depois do avivamento. O dia depois do avivamento. Amém? Você está aqui? Por um minuto, feche seus olhos dentro dessa casa. Por um minuto. Você não vai dormir. Incline sua cabeça, feche seus olhos por um minuto. Esqueça quem está na sua esquerda, esqueça quem está na sua direita, mas você é o objeto central dessa cena que você vai imaginar agora. Não abra seus olhos, não abra seus olhos. Eu quero te levar agora a um dia desses qualquer. Talvez uma terça-feira, uma segunda-feira, um dia. Mas é um dia depois do avivamento que tanto queremos. O que acontece um dia depois do avivamento? Fique com os olhos fechados, fique. O que acontece um dia depois do avivamento? Eu te conto. Com os olhos fechados, imagine isso. Um dia depois do avivamento, o dono do bar, ele continua acordando cedo, limpando o seu salão, gelando suas bebidas, esperando clientes novos. Feche seus olhos, fica ele fechado. Um dia depois do avivamento, as meretrizes, as prostitutas, continuaram com as famílias destruídas, com seu futuro incerto, esperando pela próxima noite, pelo próximo ato, pelo próximo cliente que a violentará. Imagine isso, feche seus olhos. Um dia depois do avivamento, as biqueiras nas vielas tiveram que abrir mais cedo, porque as bancas já estavam cheias de usuários, pedindo pela droga que tanto as vicia. Um dia depois do avivamento, o assaltante se reúne com seus comparsas, limpam suas armas, preparam seus veículos, esperando o próximo assalto e aguardando a próxima vítima. Um dia depois do avivamento, o suicida manteve ainda a sua ideia, colocou a sua corda na garagem e começou a repensar toda a sua vida. Um dia depois do avivamento,
O casal ainda estava em processo de divórcio. O homem juntou suas roupas, colocou dentro da mala, saiu pela porta e deixou em casa uma família que outrora estava completa. Um dia depois do avivamento, uma terça-feira qualquer, o político continua recebendo no seu gabinete aquele fornecedor que ajudou a desviar as emendas da educação, da saúde, e está na hora de descontar o cheque que foi passado. Um dia depois do avivamento, aquela família de rua continua faminta. Hoje não tem o arroz, ele acabou ontem. O alimento deles é um copo de água na medida da própria fome. No dia depois do avivamento, o órfão de rua continua abandonado, sem saber o que ia comer no decorrer do dia, sem receber sequer olhares daqueles que passavam à sua volta e ignoravam aquele pedaço de papelão que ele chamava de lar. Com os olhos fechados ainda, um dia depois do avivamento, os pecadores continuam caminhando para o fogo do inferno, porque a igreja não sabia o peso do fogo do Espírito Santo que a tinha incendiado. Abra seus olhos. Que avivamento tu quer? Que avivamento você quer? Eu não quero ser utópico e fazer você acreditar que o nosso avivamento será pularmos essas cadeiras. Um dos últimos maiores evangelistas que nós tivemos na nação e no mundo se chamava Billy Graham. E ele, em uma de suas frases, em um sermão, ele menciona que o verdadeiro avivamento não é descer uma rua tocando tambores, não é a festa, não é os ruídos, os barulhos, não é. Avivamento é o pecador subir a rua do Calvário com os olhos cheios de lágrimas. Atos 2 é necessário, irmãos. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e veemente. Glória a Deus pelo Espírito que nos deu. E é óbvio que precisava desse Espírito. É óbvio. Ezequiel, capítulo de número 10, nos mostra um profeta que foi levado pelo Espírito, Gabriel. Ele foi levado pelo Espírito até dentro do templo, e ele olha para o templo, e ele começa a ouvir reuniões secretas. Ele entra dentro do templo e começa a perceber corrupção. E de repente Deus mostra e fala: eu vou te mostrar agora quem está passeando no meio do templo. De repente ele vê a glória de Deus, que sai da entrada do templo e fica na porta com os querubins. Ezequiel fala: ela vai embora? Deus diz: vai. A Bíblia nos ensina no livro de Ezequiel que quando a glória de Deus sai do templo, ela vai para as campinas. O que é um templo sem glória? O que é um templo sem presença? Como bêbados são para um bar, assim são crentes em uma igreja que não possui a presença do Espírito Santo. Você é apenas um consumidor de algo que tenta se satisfazer, mas não é vivo, não é manifesto. O que sentido tem uma igreja sem a presença de Deus? Então é óbvio. Obrigado, Jesus, porque quando se cumpre o dia de Pentecostes, a igreja tem sentido. Os teólogos dizem que em Atos 2 que a igreja é inaugurada, os crentes são cheios do Espírito Santo, a língua ser partidas como que de fogo, a união entre eles, é o avivamento que tanto se esperava, pastor Diego.
É o avivamento que tanto se desejava, e glória a Deus por esse avivamento. Mas e quando as luzes se apagam? E quando a bênção apostólica é dada? Quando a camiseta do congresso vai para a máquina? Quando os músicos guardam os instrumentos? Para onde você vai com o teu avivamento? Cristo não quer te dar um culto bom. Cristo não quer te dar um culto gostoso e prazeroso. Cristo quer te dar uma vida abundante. O que Cristo quer com você não é momentos de prazer e de satisfação. Cristo não quer teu final de semana. Cristo não quer apenas seu domingo pela manhã. Cristo não quer somente as suas preces na refeição. Cristo te quer por completo. Para Cristo, nós não somos a sua meretriz. Nós não somos a meretriz de Cristo, que se envolve com Ele em horas, em minutos, é paga com mero salário e abandonada até o próximo final de semana. Cristo, nós somos a noiva. E sabe qual é o padrão de casamento? É Jesus olhar para você e dizer: eu estou contigo na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, quando bem e quando mal. Jesus não quer o meu final de semana, Jesus quer a minha segunda-feira. Jesus não quer a minha performance de uma hora no altar, Ele me quer como vaso. E quando se trata daquilo que Deus pode fazer, é extraordinário, como a Bíblia menciona. Ela sempre fala assim: Danilo, Deus sempre pode fazer para você muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. Quer ver? Os sonhos de Deus são maiores do que os seus. Malaquias 3, fazei prova de mim, e veja se eu não te abençoarei, de tal maneira que você não tem nem celeiro para suportar. Olha o milagre que Ele fez com Pedro. Era tanto peixe que não tinha rede para poder puxar. Imagina o que Deus quer fazer com os seus vasos hoje. O que Deus quer é derramar da sua água de tal maneira que você não tem a capacidade de suportar sozinho. Vai ter que transbordar. Vai ter que transbordar. Vai ter que transbordar. E que Cristo nos transborde nessa noite. Sabe por quê? Se você transbordar, o reino não lucra só com você. Tem alguém ao seu redor que precisa dessa água. Tem alguém na tua casa que precisa dessa água. Tem alguém na tua família que precisa dessa água. Atos 3 é o dia depois do avivamento. Não é literal. O Espírito Santo não desceu na segunda e Atos 3 é na terça. É simbólico, alegórico. É o dia após o avivamento. É estranho, irmãos, porque não podemos subjugar como avivamento somente a minha vontade de cantar na igreja. Não podemos subjugar como avivamento somente a minha vontade de pegar no microfone. Não é avivamento somente eu aparecer na câmera. Avivamento é o sentimento que me gera quando a igreja está fechada, quando as luzes se apagam, quando os instrumentos cessam. E o que sentimento gera-se no irmão Pedro e no irmão João? Capítulo 3, verso 1. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 da tarde. Porque se você é avivado e não tem desejo por orar, tu é só um emocionado, irmão. Tu é só emocionado. Se o teu avivamento não te arrasta de joelhos até o quarto secreto, é só emoção. Vai acabar daqui a pouco. Vai acabar quando o relógio bater 9h30.
Vai acabar quando o teu líder te colocar no ônibus e levar embora. Vai acabar quando passar na cantina. Leonard Ravenhill, ele é o escritor de um livro extraordinário chamado Por que Tarda o Pleno Avivamento. Ele traz uma menção dizendo: todos os avivamentos bíblicos iniciaram com oração. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Foi através da oração que na rua Azusa, número 412, o pastor William Seymour recebeu o poder e a graça de Deus. Foi através da oração que o país de Gales provou do maná que o céu tinha. Foi através da oração que o evangelista Moody conseguiu impactar Nova York, através da oração. Mas quando para de orar, cessa o avivamento. Quando para de orar, cessa o avivamento. Você quer mexer com o inferno de verdade? Dobra o teu joelho e ora. Você nunca perceberá tanto ataque na tua cabeça quando na hora de você orar. Senhor meu Deus, eu quero orar, Senhor, a Ti clamar e... Senhor, voltamos aqui, Senhor, com a nossa programação normal. Eu gostaria de orar, Senhor, a Ti agora pela minha família. Minha família. Você sempre terá compromissos na hora da oração. Você sempre terá convites na hora da oração. Mas sabe como os nossos pais na fé tratavam isso? Sabe o que eles diziam? Deixe de almoçar, mas não deixe de orar. Você pode passar um dia sem comer, mas sem orar não. Deixe de dormir, mas não deixe de orar. Tu pode passar um dia sem dormir, mas sem oração não dá. Se você não ora, você é cheio de qualquer coisa, menos do Espírito Santo. O dia depois do avivamento é um dia que me leva a orar. Agora perceba, quem está indo orar é o Pedro e é o João. Qual o título deles? Foram consagrados ao quê? É só o Pedro e é só o João. O templo que eles estão indo é o de Jerusalém. E lá eles não serão os pregadores da noite. Lá eles não terão cadeiras reservadas no altar. Lá eles não têm a foto no banner. Lá eles não têm ninguém. É só o Pedro, é só o João. Porque o avivamento não me responsabiliza pelo título que tenho, mas sobre a identidade de quem eu sou. Eu subo sem título, mas eu subo para orar. Eu vou no templo sem lugar reservado, mas é que o avivamento me comoveu de tal forma que eu não consigo não ir, eu não consigo não orar, eu não consigo não servir, eu não consigo não buscar. Ninguém sabe meu nome, mas tem um que sabe até onde eu moro. É com ele que eu vou dobrar o meu joelho, é com ele que eu vou orar, é com ele que eu vou falar. É só o Pedro, é só o João subindo ao templo de Jerusalém. Agora, olha só, verso 2: estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. A porta era formosa, mas a igreja não. A porta era formosa, mas o evangelho que eles pregavam não. A porta era formosa, mas é o paralítico para o lado de fora. A porta era formosa, mas o que ele mais recebia de valor da igreja era dinheiro. Que pobre, miserável. No final do capítulo revela a idade desse homem. Ele possui mais de 40 anos. No versículo que nós lemos, a Bíblia nos ensina que diariamente ele era colocado na porta do templo para pedir esmolas. Não é um dia, são todos os dias da sua vida. Ele está acostumado a pedir esmola no templo. E sabe por que acostumamos coxos e paralíticos a ficarem na porta do templo mendigando, pedindo esmolas? Porque ainda estamos na palavra de Ezequiel, da glória que se foi. A gente ainda vive o tempo de Icabod, foi-se a glória. Porque se conhecêssemos o dono do templo, não teria mais coxo, não teria enfermo.
Olhe para mim, você está comigo, diga amém. Olhe para cá. Nós colocamos coxos no templo quando deixamos de pregar o verdadeiro evangelho. Nós deixamos coxos no templo quando a nossa pregação não possui mais poder. Joel capítulo de número 2, versículo de número 28 nos ensina: naqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas não, essa parte não. Manda do teu espírito, mas calam os profetas. Manda do seu espírito, mas não se aceitam mais visões. Manda do teu espírito, mas não pode mais falar em línguas. Manda do teu espírito, mas não oramos mais pelos os enfermos. Manda do teu espírito, mas a gente não repreende mais demônio, não tem mais libertação. Que poder é esse? Esse mesmo escritor, ele tem uma frase, irmão, que machucou a minha alma. Ele fala: eu admiro a teologia de todos os pregadores, mas o que Cristo nos liberou em Atos 2 não foi palavras de sabedoria. O que Cristo nos liberou em Atos 2 não foi diploma. O que Cristo colocou na nossa mão foi poder de Deus. Glória a Deus. Diz o pastor Leonard, porque não foi um de nossos pregadores que encontrou Paulo no caminho de Damasco. Se fosse um de nossos pregadores, Bender, que tivesse encontrado Paulo no caminho de Damasco, a igreja estaria ainda sendo perseguida pelo Saulo. Precisamos de menos pregadores que pregam sobre o seu ego, que pregam sobre a sua vontade, que fazem da igreja o seu som. E precisamos de poder de Deus, precisamos da graça e da glória de Deus. Levante a sua mão, levante a sua mão. Nós não adoramos uma pintura renascentista, não é uma obra de arte criada por Da Vinci, criada por Michelangelo. Nós não adoramos uma filosofia grega criada por Platão, Aristóteles, Sócrates. Nós não adoramos uma sociologia do século XX. O nosso Deus é vivo, é vivo, é vivo, é vivo, é vivo. Deus está vivo e Ele se manifesta na sua igreja. Onde tiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali Ele estaria. Cheios de agenda, vazios de poder. Cheios de cargo, vazios de poder. Somos como os filhos dos profetas, que na hora de repreender um demônio em Éfeso, 7 colocaram a mão e disseram: sai em nome do Deus de Paulo. O demônio olhou e falou: oxe, Deus de Paulo eu conheço, Paulo eu conheço. Quem é você? Quem é você? Quem é você? O diabo não respeita a sua credencial, o diabo não respeita o teu currículo, o diabo não respeita teu pai, o diabo não respeita alguém que te indicou aqui, o diabo não respeita a tua conta bancária, o diabo respeita a unção de Deus que tem na tua cabeça. É no poder da unção de Deus. Levante uma de suas mãos. Espírito Santo de Deus, nos esvazia do nosso ego, mas tem liberdade pelo teu poder aqui dentro. Versículo 3. Quando ele viu Pedro e João, eles iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola.
Porque a igreja que não entende da unção de Deus sobre a cabeça, vive de esmola, vive de oportunidade miserável. A gente deixou de pregar sobre o pecado, a gente deixou de levantar o coxo. Sabe por quê? Porque é mais conveniente. Dói discipular, irmão. Dói acompanhar, irmão. Dói. É difícil falar que fornicação é pecado. É difícil ir contra teu adultério, irmão. Por isso vamos te mantendo da maneira que está. Tu não entra no templo, tu não vai para o mundo. Tu não entra no templo, mas está na porta na igreja. Tu não entra no templo, mas uma vez por mês você toma ceia. Tu não entra no templo, mas não consegue ser útil na casa do Senhor. Tu não entra no templo, mas nenhum culto está bom para você. Tu não entra no templo, mas toda pregação é ruim na tua boca. Tu não entra no templo, mas se não falar do pecado, a gente se relaciona assim. Tu vem de vez em quando, sente de vez em quando, vibra de vez em quando, e volta para o teu pecado, e volta para ser coxo, e volta sem andar. Jesus não te quer pela metade. Isso é minha. E eu vejo Deus levantando crentes dentro dessa casa, que o que eles têm na mão não é esmola, Danilo. O que eles têm na mão não é trocado. O que eles têm na mão não é diploma. O que eles têm na mão não é dinheiro. E não tem ninguém aqui conivente com você sendo coxo. Deus está levantando dois. Que o avivamento foi suficiente para mudar a história. Que o avivamento produziu tanto som que eles não conseguem mais ser os mesmos. Até a sombra cura. Até a sombra tem poder. Não tem como tosquenejar com um crente cheio do Espírito Santo. Oh, é minha salve. Eu profetizo algo na tua vida. Estava coxo até hoje. Estava coxo até agora, 9:10. Estava coxo até esse momento. Deus está levantando gente cheia. E sabe o que me alegra? Pastor Ival, o Pedro e o João olham para ele e dizem: olha para cá. O coxo olha, e a Bíblia diz, não sou eu, ele espera uma grande oferta, ele espera uma grande esmola. Pedro e João vai dizer assim: prata e ouro não tem. O que o coxo queria? Dinheiro. O que Pedro e João não tinha? Dinheiro. Sabe o que era Pedro dizendo? Tu olhou para mim, eu deveria estar do teu lado pedindo também. Sou tão mendigo quanto você. Sou tão ferido quanto você, tão pecador quanto você. Quem explica isso é José Armínio, o pai da nossa teologia. Sabe o que ele nos ensina? Nós somos um mendigo, que recebemos a esmola da graça, da salvação. A gente só está indo até os outros mendigos dizendo: eu sei quem está entregando a boa esmola. Pedro e João entendem que não tem tanta diferença entre o coxo e eles. Eu não tenho casa que nem você, não tenho dinheiro que nem você. E glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Porque eles não tinham mais nada a perder. Que maravilha! Que é Deus deixar Pedro e João sem dinheiro. Porque se eles tivessem, era só uma esmola e era mais um culto para o coxo. Era mais um congresso para o coxo. Mas ele vai olhar e vai dizer: não tenho ouro nem prata, não tem. Tomás de Aquino, você está comigo? Diga amém. Um dos teólogos que nós tanto respeitamos, certa vez ele foi visitar o Vaticano, na época do pastor, ou melhor, do Papa Inocêncio III. Murilo, quando ele chega no Vaticano, o Papa Inocêncio III começa a convidar ele para mostrar o Vaticano e todas as reformas que foram feitas. Mostra o ouro que existe nas capelas. Ele mostra a capela de São Pedro, ele mostra tudo aquilo que é originário dali. Ele olha para Tomás de Aquino e fala: está vendo? Está vendo toda a glória que nós temos agora? Está vendo tanto dinheiro?
Ele faz uma brincadeira, né, com Tomás de Aquino e fala: irmão Tomás, agora a igreja não pode mais dizer, não tenho prata nem ouro. Aí Tomás de Aquino fala: mas agora não tem mais para que dizer, levanta e anda, né? Cheios de ouro, vazios de poder. É que a gente consegue disfarçar bem, irmão. A gente disfarça bem quando tem dinheiro. Alguém vai olhar e vai dizer: tu não é feio, tu só não tem dinheiro. Com dinheiro você fica bonito, com dinheiro você disfarça bem, com um amigo tu dá um jeito, acontece. Mas na igreja não, irmão. Na igreja quem tem, tem, e quem não tem fica olhando, irmão. Na igreja quem tem, tem poder de Deus, e quem não tem dá esmola, irmão. Quem não tem vive de esmola, irmão. Quem não tem vive de esmola. Pedro e João olham, eles não têm nada a perder, e diz: o que eu tenho, isso eu te dou. O avivamento é isso. Eu sou tão cheio que o que eu tenho não tem só para mim. Eu sou tão cheio que o que eu tenho não tem só para mim. Quem está ao meu redor é impactado. Quem está ao meu redor sente. Quem está ao meu redor também chora. Quem está ao meu redor também prova. E sabe o que eles vão dizer? Prata e ouro não tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Ele estende a mão. Ele estende a mão. Ele estende a mão e diz: levanta e anda. Porque não é só palavra de autoridade, não é só o decreto espiritual, é o apoio. Porque quem é espiritual, quem é avivado, tudo aquilo que coloca a sua mão gera milagre. Tudo aquilo que coloca a sua mão gera fruto. Sabe por que você está num congresso com temática de avivamento? Porque Deus quer que as suas mãos sejam a dele a partir de hoje. Se Jesus usar as suas mãos nessa noite, se Jesus usar os seus pés nessa noite, se Jesus usar as suas mãos e a sua boca, como usou do pastor Wesley na Inglaterra, que certo culto ele diz: o culto hoje vai quebrar protocolo, obreiros, coloca a cadeira lá fora, a gente vai pregar na praça. Enquanto ele prega na praça, os operários e mineradores começam a chorar e pedem: patrão, dá uma licença, eu preciso ir lá fora resolver um negócio. Você vai resolver o quê? Tem alguém que está chamando o meu nome lá embaixo. Chegava no culto de John Wesley e era impactado pelo poder de Deus. Sabe o que aconteceu com a Inglaterra? Bares fecharam, prostíbulos faliram, por causa de um homem cheio do poder de Deus. O púlpito era diferente. Ele gritava na Inglaterra dizendo: o mundo é a minha paróquia. É isso que nós precisamos. Desse avivamento nós precisamos. Desse avivamento nós somos sedentos. É um avivamento que não somente me impacta, mas impacta quem está do meu lado também. Charles Finney, ele foi um dos grandes pastores que Nova York já viu. Pelas ruas daquela maravilhosa cidade, pelas ruas de lá, ele chegava e pregava o evangelho, a tal ponto que os bares fecharam, as bebidas se estragaram, os prostíbulos já não tinha ninguém, estavam todos na igreja do pastor George Field, estavam todos no sermão de domingo. O teatro de Nova York faliu e disse: ninguém mais quer ver show, ninguém mais quer vir para cá, está todo mundo no culto do pastor, e o avivamento está chegando em Nova York. Pastor Evan Roberts, pastor do país de Gales, foi tão impactado pelo poder de Deus, que quando pregava aquela nação, as delegacias não tinham mais serviço, as prisões ficaram desertas, os animais começaram a ser mais produtivos, porque agora os seus donos não eram mais grosseiros, não falavam mais palavrão, porque o poder de Deus impactou o país de Gales. Havia um evangelista na cidade de Chicago, chamado Moody. Esse evangelista, ele não tinha onde fazer culto. Ele chegou para o dono do
circo de Chicago e disse: mestre, me empresta a sua tenda cabe 10.000 pessoas e eu preciso fazer uma obra. O dono do circo diz: usa no domingo de manhã, mas no domingo à tarde eu uso. No domingo de manhã faltou lugar, era 10.000 pessoas, mas já não tinha mais espaço. Quando ele termina o culto, devolve a chave para o dono do circo, o circo abre de tarde, não tinha mais ninguém mais queria palhaçada, ninguém mais queria ir no culto, porque o Espírito Santo de Deus impactou a cidade de Chicago. Ele liga para o evangelista Moody e diz: Moody, toma a tenda e faz teu culto, porque Deus é na sua vida. Levante a sua mão dentro dessa casa. Levante a sua mão dentro dessa casa. Desce sobre a tua cabeça agora um peso de responsabilidade. Deus está nos entregando a sua responsabilidade. Existem gerações que estão agora caindo na sua mão. Revela pelos olhos espirituais. Famílias agora nas suas mãos, crianças nas suas mãos, mais adolescentes, mais jovens. Deus está te entregando vidas. Prega a Deus dentro dessa casa, nas suas mãos. A partir de hoje eu realizo a minha obra. Eu vou curar enfermos, diz o Senhor. Eu vou arrancar drogado da biqueira. Vai fechar prostíbulo. Eu vou fazer demônio bater retirada, porque eu, Senhor, eu estou te tocando agora. Orevia. Amante Raui. Calabaração Ramanda. Que minitria choraba calaçaui. Amanto cododotoração amanchorabaca. Na sua mão tem poder hoje, tem poder. Deus te trouxe a um posto de gasolina aqui e diz: bebe na minha água, se abastece do meu combustível, porque grande é a trajetória, grande é a jornada. Tem responsabilidade nas suas mãos. Tem responsabilidade nas suas mãos. Tem responsabilidade nas suas mãos. Olhe para as paredes. Nações precisam dos seus pés. Órfãos precisam das suas mãos. Famintos precisam do pão. E Deus está levantando você. Deus te enxergou aqui dentro, adolescente. É nas suas mãos que Ele vai usar. É os seus pés que Ele usará. Deus está te tocando hoje. Feche seus olhos. Isso. Só quem já provou do som. Oh, remia saúde. Calabaio, remítria. Falar em línguas não é pecado não, viu? Chorremi. Calabaracé, amantocarécia. Não é vergonha marchar no poder, não. Vergonha é pecar, não confessar e ir para o inferno por negligência. Na presença do meu rei, eu darei liberdade. E se é fiel a tua palavra, derrama na sua água, meu rei. Agora, no altar, agora, nos músicos, agora, na orquestra, agora, na igreja, agora, que o teu poder tenha liberdade aqui. Só quem está recebendo, abra a boca.
fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu. Tudo escrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir tudo escrito em Joel. Aviva-nos, recebe do poder, recebe de poder, recebe nesse nuvem, recebe nessa glória. Nunca viu, vem cumprir tudo escrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez. Se coloque de pé, se coloque de pé. O que a história nunca viu, vem cumprir tudo escrito em Joel. Aviva-nos, aviva, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir tudo escrito em Joel. Aviva-nos, passeia com a tua graça aqui dentro. Toma adolescentes agora, Espírito Santo. Agora, Espírito Santo. Agora, Espírito Santo. Agora, Espírito Santo. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história da maior é elevada. Eu vou fazer um pedido aqui dentro e vou embora. Quem quer receber desse poder, corre aqui na frente agora. Quem quiser receber dessa virtude, corre aqui na frente agora. Venha, sobe aqui, sobe, venha. Romanta, Romaraçaui, Camantra, Sorré. Tem uma nuvem de glória nos cercando aqui agora. Sorremi. Eu estou vendo gritos de demônio batendo em retirada aqui, ó. Sai da galeria, sai da porta agora, sai do meu lado esquerdo. O Espírito Santo de Deus está tomando essa casa. Orabaia, Sauié, Calamanta, Rabaio, Ramanto. Ela vai acontecer um negócio aqui agora, quer ver? Chorabacalabalacia. Recebe virtude, Pedro, porque o céu resolveu te revestir. O demônio tentou matar tua casa, mas Deus é teu guarda, Deus é teu vigia. Levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a sua mão. Deus, se é fiel essa tua palavra, eu peço ao céu agora, abre sobre nossa cabeça o teu rio, abre sobre nossa cabeça o teu fogo, e aonde tiver um adolescente aqui dentro, batiza ele com o teu Espírito Santo agora, toca nele com o teu Espírito Santo agora, que seja ouvidas novas línguas, línguas agora. Levanta adolescente em profecia, levanta adolescente em dom aqui agora. Toma essa casa, Espírito Santo, agora, agora, agora. Está apertado, eu sei, está apertado, mas com liberdade. Venha, Gabriel, vem aqui, com liberdade. Dê a mão para quem está na sua direita, dê a mão para quem está na sua esquerda agora. Romanta, raio, Evriaçal, Calamandarácia, Dirigme raça. Segura, segura. Dê a mão para quem está na raça. Dê a mão para quem está na direita. Dê a mão para quem está na tua esquerda. Sabe o que Deus está falando na boca aqui? Seja cheio aí, meu filho. Jesus está descendo na casa. O céu está aberto. O céu está aberto. O céu
começa a chorar aí, chora aí, chora aí. Ah, o Espírito Santo pegou um aqui, pegou um ali. Sai. Agora, Espírito Santo, agora manda mais do seu poder. Agora, chora bacalço, Demetria, os obreiros, recebam do poder, recebem da virtude. Teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu poder nessa noite, que seja hoje, derrama o teu poder nessa noite, vai tocando agora nesses adolescentes. Eles vão sair daqui hoje apoderados pelo poder do Senhor Jesus Cristo. A palavra está liberada, o Espírito